Bezat Hashem, Daf Samech Hei, tratado de Nidá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos a Samech Dalet Amud Bet, na terceira linha de baixo, Amarav Bogeret. A gente viu no show passado, na Mishnah, várias discussões de Bet Shammai e Bet Hillel, em vários casos. A situação é que um casal se casou, e a mulher era virgem, e na relação do casamento saiu Dam Betulim, o sangue da virgindade. Esse sangue é sangue da ferida, então é sangue puro, não é sangue de Nidá. O problema é que pode ser que é sangue de Nidá também misturado com esse sangue da ferida. Ou seja, mesmo que ela está sangrando por causa do sangue, por causa da ferida, pode ser que ela também está Nidá, pode ser que justamente agora está saindo sangue de Nidá. Então, vimos o primeiro caso. No caso de uma menina que se casou com menos do que 12 anos, então ela não chegou na idade menstrual ainda, então uma lei mais leve, normalmente ela não tem sangue que sai de Nidá, ela não chegou na idade de Nidá, então disse Bet Shammai, o casal pode fazer relação 4 noites, mesmo que a mulher está sangrando, ela tem menos do que 12 anos de idade, pode fazer a relação 4 noites. Para Bet Hillel, eles podem continuar fazendo a relação até que a ferida sare. Quando a ferida sara e ela continua sangrando, fala Bet Hillel, pode ser que é sangue de Nidá já, então devem parar, ela deve se purificar. Outra situação é da Nahara, ela já chegou na idade de Nidá, já tem 12 anos, mas ela não vê o sangue de Nidá ainda, e ela se casou e está sangrando. Bet Shammai fala que eles podem fazer a relação na primeira noite, mesmo várias vezes. E Bet Hillel fala que eles podem fazer a relação 4 noites. Numa situação que ela se casou na Ará com 12 anos e já viu sangue de Nidá, no caso do antes ela não tinha visto ainda. Agora nesse caso é uma Nahara que se casou, ela já viu sangue de Nidá. Conforme Bet Shammai, eles podem fazer a relação só da Beilat Mitzvah, a primeira relação do casamento, que é a mitzvah, e ela está sangrando, devem parar, ela vai se purificar e depois podem voltar a fazer a relação claramente. E Bet Hillel fala que eles podem fazer a relação na primeira noite inteira. Então, numa situação que eles se casaram com a menina com menos do que 12 anos de idade, fala Bet Shammai, podem fazer a relação 4 noites, fala Bet Hillel, podem fazer a relação enquanto a ferida não sarou. No caso de uma Nahara de 12 anos que nunca viu sangue, fala Bet Shammai, podem fazer a relação 1 noite. Bet Hillel fala podem fazer a relação 4 noites. No caso de uma Nahara de 12 anos que já viu sangue de Nidá, fala Bet Shammai, podem fazer a relação da mitzvah do casamento. E fala Bet Hillel, podem fazer a relação na primeira noite inteira. Agora fala o caso da Bogeret. A Bogeret é quando a menina já tem 12 anos e meio. Então já está outra categoria, Bogeret. Fala, notnim la laila rishon, manemili shelorata. Então, se é uma menina de 12 anos e meio que nunca viu sangue de Nidá, podem fazer a relação na primeira noite inteira, mesmo várias vezes. Ela beirat mitzvah. Mas se ela tem 12 anos e meio já viu sangue de Nidá, então essa é uma idade já mais avançada, e ela vê mais sangue de Nidá mais constantemente, e ela já viu também sangue de Nidá, podem fazer a relação uma vez. Depois, nesse momento de sangue do Betulim, o sangue da virgindade. Eles podem fazer a relação na relação da mitzvah do casamento. Aí a mulher se purifica, aí podem fazer a relação mais vezes. Então, no caso da Bogeret, que nunca viu sangue, podem fazer a relação a noite inteira e param. No caso da Bogeret, que já viu sangue, podem fazer a relação uma vez. Então, Meitzer pergunta: Maaseh venatan levi arba leilot betoch yud bet chodesh. A Gemara traz uma braita e não traz todo o caso. A Gemara entendeu que o caso foi o seguinte, nessa etapa da Gemara. Um homem se casou, eles fizeram a relação na primeira noite do casamento. No dia seguinte ele teve que viajar. A Gemara entendeu aqui que ele viajou por 3 meses. Voltou de viagem, fez a relação mais uma noite com a mulher, e ela continuou sangrando. Depois, no dia seguinte, ele viajou por mais 3 meses. Isso aconteceu 4 vezes.
nesses 12 meses, Rebbe permitiu que eles façam a relação, mesmo que a mulher está sangrando, permitiu que eles façam a relação nessas 4 noites. Como a gente viu na Mishnah nesse caso, que o casal tem 4 noites para fazerem a relação com a mulher sangrando, mesmo que ele está sangrando, podem continuar fazendo a relação. Aqui também Rebbe permitiu que eles façam a relação 4 noites, mesmo que a mulher está sangrando. A pergunta é, qual é o caso? Talvez o caso é que a menina tinha menos do que 12 anos de idade. Talvez ela era uma ktaná. Fala, mas não pode. Se é assim que é uma ktaná, Rebbe não vai permitir 4 vezes só. Porque Beit Hillel falou que no caso de uma ktaná que tem menos do que 12 anos de idade, eles podem fazer a relação enquanto a ferida dos betulim, da virgindade, ainda está sangrando. Enquanto não sarou completamente, e ele está sangrando, eles podem fazer a relação várias vezes, mais do que 4 noites. Então esse não é o caso. A Breta falou que Rebbe permitiu 4 noites em 12 meses. Então, ela deve lakulu menarut. Então talvez o caso é que todo esse período, essas 4 vezes, era no período de Naará, que ela é uma jovem. Será que é isso? Não pode ser. Naarut, Yud Bet Chodesh Miika. O período de Naarut não demora 12 meses. Como falou Shmuel, Em Ben Naarut le Bagrut, Ela Shisha Chodashim Bilvad. Disse Shmuel, entre o momento de Naará e o momento de Bogeret, passam 6 meses. De 12 a 12 anos e meio. Então o período de Naará, esse nome de jovem, não dura 12 meses. Então, qual é o caso aqui da Braita? Talvez você vai falar que o que diz Shmuel é que no mínimo tem que passar 6 meses entre o período de Naará e o período de Boguet, mas pode passar mais. Pode ser que tenha uma mulher que atrasa mais para chegar no estágio de Boguet, mais do que 6 meses, e no caso dessa mulher da Braita passaram 12 meses, talvez é isso, mas que não pode ser a Bilvad que amar. Shmuel falou que somente passam 6 meses, ou seja, que no máximo são 6 meses entre Naará e Boguet. Então qual é o caso da Braita aqui? Passaram 12 meses e Rebbe permitiu 4 noites que eles façam a relação. Então talvez o caso é que eles se casaram com a mulher com menos do que 12 anos, era uma ktaná como 11 anos e meio. E nesses 12 meses é entre 11 anos e meio que é uma ktaná, até 12 anos e meio que é o final da etapa de Naará. Ele permitiu então 2 noites no período de ktaná, 2 noites no período de Naará, talvez é isso. Então, falar que não faz sentido, por quê? Rabaminei, perguntou, saiu para lá. O que acontece se eles se casam com a menina ktaná, menos do que 12 anos? Fazem a relação durante esse período até Naará. E chegou os 12 anos, ela completou e já é uma Naará. E perguntou a Frina qual é a lei. Digamos que ele está sangrando ainda. Quantas noites eles podem fazer a relação? Amar lei, kol beilot shetabuel enan elachat. Ve'ashar mashkilim le'arba leilot. Então fala o seguinte. O que aconteceu antes do período de Naará, as relações quando ela era ktaná, até os 12 anos, é visto como uma relação só, uma noite só que os sábios permitem que eles façam a relação com mulher sangrando. Mesmo que eles façam a relação por mais do que uma noite, várias noites, isso é visto como uma noite só. Então, é como se eles fizeram a relação com mulher sangrando uma noite antes do período de Naará, que esse período de Ktaná tem uma lei mais leve. Todas essas noites que fizeram a relação com a mulher Ktaná é visto como uma noite só. E depois faltam 3 noites que eles possam fazer a relação com a mulher sangrando no período de Naará. Então digamos que eles se casaram antes da mulher fazer 12 anos. Passaram 10 noites que eles fizeram a relação com a mulher Ktaná e depois ela fez 12 anos. Fala, Rebbe, essas 10 vezes que
fizeram a relação durante o período de Ktaná é visto como uma noite só. E depois faltam 3 noites que eles podem fazer a relação com a mulher Nara sangrando, para somar 4. Então, isso não é como foi sugerido aqui antes. Antes a Gemara falou, deve ser que eles se casaram com a mulher Ktaná, com 11 anos e meio, fizeram a relação 2 noites com a mulher Ktaná, 2 noites com a mulher Nara. Conforme o que foi dito agora, podiam fazer a relação 3 noites com a mulher Nara. As 2 noites, quando a mulher é Ktaná, é visto como uma noite só, então faltam 3. Ele iria permitir 3 noites com a mulher Nara, não só 2. Então, como é que se explica a Braita? Ela, De'aiv la achad mekatut, ve'shtayim menarut, ve'achad mebagrut. Então, a Gemara sugere o seguinte: eles se casaram com a mulher Ktaná. Fizeram a relação na noite do casamento, uma noite, e ela era Ktaná, então. O marido viajou, voltou, quando a mulher já tinha 12 anos, é uma Nara, fez a relação com ela mais uma noite. Ela continuou sangrando. Ele viajou, voltou, a mulher ainda é Nara, fez a relação mais uma noite, viajou e voltou quando a mulher é Bogeret, com mais do que 12 anos e meio, fez relação mais uma noite. Não deve ser que esse é o caso. Então analisa aqui. Yamad bishlama Bogeret be'alma yavina latfei כאיכי דעני קטנות ממנה ערות למבצע לחדה, הננמי נערות לבגרות למבצע לחדה. Fala o seguinte: começamos o shiur com o que disse Rav. Rav disse, quando o homem se casa com a Bogeret, com 12 anos e meio, eles podem fazer a relação uma noite, quando a mulher está sangrando. E tem que parar, esperar que o sangramento passe, e eles podem fazer a relação depois que a mulher se purifica. Então, assim disse Rav. Fala que desse episódio de Rebbe não parece assim. Você fala, mas tudo bem, se vamos falar que quando a mulher é Bogeret, o casal pode fazer relação com a mulher sangrando mais do que uma noite também, vamos dizer 2 noites. Aí dá para entender o que aconteceu com o Rebbe. Rebbe permitiu que o casal faça a relação uma noite quando a mulher é Ktaná, 2 quando a mulher é Nara, e uma quando a mulher é Bogeret. Então, fala, o que foi dito agora? Se eles façam a relação várias noites quando a mulher é Ktaná, é visto como uma noite só. Ou seja, que se ela faz 12 anos, eles podem fazer a relação mais 3 noites quando a mulher é Nara, mesmo que está sangrando. Então vamos falar a mesma coisa entre Nara e Bogeret. Quando eles fazem a relação 2 noites com a mulher é Nara, deveria ser visto como uma noite da época da Bogeret. Assim como várias noites que fizeram a relação com a mulher sangrando Ktaná, é visto como uma noite só de Nara. Várias noites que eles façam a relação com a mulher Nara, deveria ser visto como uma noite só da época que a mulher é Bogeret. Então, se vamos falar assim, que um homem casa com a mulher Bogeret, pode fazer a relação com ela 2 noites quando ela está sangrando. Aí eu entendo o que disse Rebbe. Se fizeram a relação com a mulher Nara 2 vezes, é visto como uma vez só, de Bogeret, então podem fazer a relação mais uma vez com a mulher Bogeret. Aí dá para entender. Ela ia amar Bogeret de alma, lo yavina latfei, lo leitivla, ela beirat mitzvah, betulon. Mas se Rav tem razão, o homem se casa com a Bogeret, que tem mais do que 12 anos e meio, pode fazer a relação uma noite só quando ela está sangrando. Então, se fizeram a relação antes disso, quando a mulher é Nara, isso é visto como uma noite só de Bogeret. Então, Rebbe deveria permitir que esse homem faça a relação só uma vez quando a mulher é Bogeret. Nessa noite, não a noite inteira, uma vez só. E Rebbe não disse isso. Conforme essa explicação, Rebbe permitiu que eles façam a relação a noite inteira, mesmo várias vezes. Estou explicando a minha pergunta. Rav falou que se o homem se casa com a mulher Bogeret, com 12 anos e meio, pode fazer a relação na primeira noite, mesmo que o mulher está sangrando. Podem fazer a relação várias vezes até. Mas não parece daqui assim. Conforme essa explicação atual aqui, o casal
no episódio de Rebbe, eles se casaram, fizeram a relação na primeira noite. A mulher era Ktaná. Ele viajou. Ele voltou, fez a relação com a mulher Nara uma noite. Viajou, voltou, fez a relação outra vez nessa noite. E a mulher estava sangrando, Nara. Ele viajou outra vez, voltou com a mulher Bogeret. E ele permitiu que ele faça a relação nessa noite inteira, mesmo que ele está sangrando. Mesmo que são várias vezes, várias relações que vão fazer. Então fala Gmará que isso não parece como o Rav falou. A Gmará disse, várias relações com a mulher Ktaná é como uma relação com a mulher Nara. Então várias relações com a mulher Nara é como uma relação só, uma noite só com a mulher Bogeret. Então tudo bem se, quando o homem se casa com a mulher Bogeret, ele pode fazer relação com ela 2 noites quando ela está sangrando. Aí se eles fazem a relação com a mulher Nara 2 vezes, digamos 2 noites, é visto como uma noite só de Bogeret. Então podem fazer a relação com a mulher Bogeret mais uma noite. Aí dá para entender. Mas se Rav tem razão que quando o homem se casa com a mulher Bogeret, pode fazer a relação uma noite quando ela está sangrando. Então se eles fizeram a relação também antes com a mulher Nara, isso deveria diminuir alguma coisa da época de Bogeret, que Rebbe deveria permitir só que eles façam relação com a mulher sangrando uma vez na época de Bogeret, aí ela tem que se purificar. E Rebbe permitiu que eles façam a relação a noite inteira quando eles estão sangrando na época de Bogeret, mesmo que fizeram a relação antes na época de Nara. Então não parece com Rav. Aleolam, de Aivla, Achat Bektat Katnut, Veshlosha Bimena Arut. Não tem prova contra Rav daqui. Podemos falar que o caso é que esse casal se casaram e quando a mulher estava Ktaná, fizeram a relação uma noite e o homem viajou. E ele voltou 3 vezes na época de Nara. Ela fez 12 anos, ele voltou 3 vezes. Misavar kol klata yarche chada ona, kol trei yarche chada ona. Então agora vai corrigir a explicação, não como foi dito antes. O homem não demorou 3 meses para voltar, demorou 2 meses para voltar. Então, ele voltou quando a mulher tinha 12 anos e 2 meses, fizeram a relação uma noite. E depois ele voltou quando ela tinha 12 anos e 4 meses, fizeram outra vez. E 12 anos e 6 meses fizeram a 4ª noite de relação, quando a mulher estava sangrando. Então, isso não tem nada a ver com o que disse Rav. Isso que Rebbe permitiu 4 vezes, não é na época de Bogeret, é na época de Ktaná, que é uma noite, e Nara 3 noites. Então, essas 3 noites da época de Nara foram nos 6 meses de Nara. Então não tem nenhuma pergunta daqui contra Rav. Rav se trata da Bogeret. Continua. Minyamin Saksena Hava Shakir Ve'azi Leatre de Shmuel. Esse Minyamin, ele ia se casar com uma mulher Bogeret, 12 anos e meio, que já viu sangue de Nidá. Ele estava a caminho da cidade de Shmuel. Savar Lemivat Uvda Kavate de Rav. A Filurata, ele queria facilitar a lei para si e fazer a relação com a esposa dele, Bogeret, que já viu sangue de Nidá, queria fazer a relação a noite inteira do casamento. Não só uma vez. Então, isso não é como Rav. A gente viu antes que Rav falou que se a mulher já viu sangue de Nidá, uma Bogeret, só pode fazer a relação da mitzvah do casamento quando a mulher está sangrando. Não mais. Se é uma Bogeret que nunca viu sangue, aí falou Rav que eles podem fazer a relação a noite inteira. Mesmo várias vezes. Mas Minyamin falou, Lo pali grav ben ratá ben loratá. Falou Minyamin, Rav no ensinamento dele falou Bogeret notnin lalayla rishon. Não diferenciou entre se ela viu sangue de Nidá já ou nunca viu sangue de Nidá. Então esse Minyamin quis falar que não faz diferença, mesmo que ela viu sangue, eles podem fazer a relação a noite inteira. Kadim Shachir Beurcha. Mas esse Minyamin foi dormir no caminho e ele morreu. Kare Shmuel Alederav Lo Yeunel Atzadik Kolaven. Shmuel mencionou um pasuk, não vai acontecer com o justo nada de ruim. Ou seja, Shmuel quis dizer que Hashem quis evitar que esse Minyamin peque por causa do que Rav falou. Rav falou o ensinamento e o Minyamin ele entendeu errado, porque Rav não diferenciou entre
se a mulher já viu sangue ou não. Mas tem diferença. Então, Hashem não queria que esse Binyamin peque por causa de Rav, que seria um problema para Rav também. Então, Hashem fez com que Binyamin faleça no caminho. Amar Avchin na Barashá Mishmei de Rav, uma traz um ensinamento de passagem aqui. Kevan shenitku shinav shel Adam nitma'atu mezonotav. No momento que os dentes da pessoa de idade começam a cair, então também o sustento dele começa a diminuir. Shemar do pasuk, gam likeon shinaim, bechol alechem, bechol serlechem, bechol mekomotechem. Como o pasuk dá essa dica, likeon shinaim, bechol serlechem. Continua. Rata veoda. Tá uma fala breve. Rata veoda bebetavia. Betilel omrim, kol alayla shela. Venotnim la una shlema. Então, é uma Nará que se casou, ela tem 12 anos já. No caso, ela já viu sangue de Nidá e ela se casou. Fala Betilel, o casal pode fazer a relação na primeira noite inteira. Uma Ona Shlema. Bekama Ona Shlema? O que é Ona Shlema? Piresh Rabban Shimon ben Gamliel, Laila Bechatzi Yom. Rabban Shimon ben Gamliel falou, uma Ona Shlema é a noite do casamento e mais meio-dia. Podem fazer a relação mesmo que a mulher está sangrando. Então não só na primeira noite. Domim Bain Kuleai, pergunta contra isso, Urmini. Haresh Ayu Gitav Ubet Badav Tmeot. Vamos atrás algo de passagem aqui, depois a gente vai voltar para esse período da Oná. O que aconteceu na Braita, a pessoa tinha um reservatório de prensa de uvas ou de azeitonas que se impurificou. O Bikesh lá, Sutar Betará, ele quer purificar tudo isso, os utensílios do local de prensa, o próprio reservatório da prensa, ele quer purificar. Como é que ele faz? Ele vai lavar o bloco que se usa para prensa, lava as escovas que se usa para limpeza e o próprio reservatório. É só lavar com água, tudo bem. Viramos a página. Ha'akarim sheletzarim veshel batzbutz menagva. Agora, com relação às cordas, quando eles iam fazer a prensa das uvas, eles amarravam as uvas para que não voem e amarravam com cordas. Então, se essas cordas são feitas de madeira ou feitas de linho, então é só lavar e secar com terra ou cinzas. Isso vai absorver o vinho das cordas. Você tem vinho absorvido nas cordas, é o vinho que tinha se impurificado porque o reservatório está impuro. Ele tem que tirar esse vinho absorvido, mas se são cordas feitas de madeira ou de linho, não absorve tanto. É só lavar e secar com terra ou com cinzas e tudo bem. Shel Shifa veshel Gumi. Se essas cordas absorvem o vinho bastante, como cordas desses materiais Shifa e Gumi, tipos de borracha, Meashnan, tem vinho absorvido nessas cordas, o vinho é impuro, porque o reservatório está impuro, então Meashnan, tem que esperar que esse vinho envelheça e perca o seu sabor e se cancele, e cada Meashnan, quanto tempo demora para isso? Yud Bet Chodesh, falta na cama 12 meses. Rabban Shimon ben Gamliel fala Rabban Shimon ben Gamliel, Manichan migat legat mibad lebad. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, ele usou nesse ano essas cordas, então não use até o ano que vem, na prensa do ano que vem. Já quando chega a prensa do ano que vem, você pode usar já. Esse vinho impuro absorvido nas cordas já vai se cancelar, vai perder o seu sabor quando passa esse ano. Portanto, está na cama. Rabban Shimon ben Gamliel falou a mesma coisa do que está na cama, aparentemente. Na cama disse 12 meses, e Rabban Shimon ben Gamliel falou da prensa desse ano até a prensa do ano que vem. Mas não é exatamente a mesma coisa. E Kabeinayu, Harf ve'afne, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, entre uma prensa e outra. Então, mesmo se passa menos do que 12 meses entre uma prensa e outra, tudo bem já. Ou se passa mais, tem que esperar. Conforme está na cama, é sempre 12 meses. Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, Arotze letaer miyad, magilá berotchim, ou choltam bezeitim. Fala Rabi Yossi, a pessoa que não quer esperar 12 meses
Então ele pode fazer Hagalá agora. Coloca essas cordas em água fervente, vão expelir o vinho impuro e isso vai se cacherizar. Rabbi Shimon ben Gamliel ben Mishum Rabbi Yossi, fala Rabbi Shimon ben Gamliel em nome de Rabbi Yossi, Manicham tachat atzinor shemimav bekalchim, ou bemayan shemimav rotfim. Outra possibilidade, a pessoa pode colocar essas cordas com vinho absorvido num local de água corrente, num cano de água ou numa fonte de água que está correndo, por uma oná, bekama oná. Fala Breta, וכדרך שאמרו בעינסך, כך אמרו בטהרות, כלפליה, בטהרות קיימינם, אלא כדרך שאמרו בטהרות, כך אמרו בעינסך. Então, fala Breta, como a Gomara já explica na sequência. Essa lei que foi dita sobre as cordas que tem vinho impuro, tem a mesma lei com relação ao Yainesser, o vinho do Goi, a mesma forma de cacherizar essas cordas ou outro material que absorveu o vinho do Goi. Vekama oná. Então, Rebbe você falou, deixa em água corrente uma oná. Quanto é uma oná? Amar Rabi Chia Barab Amar Rabi Yochanan ou Yom Olayla? Para a primeira explicação, ou um dia ou uma noite. Rabi Chana Sheuna Vamrila Rabi Chana Bar Sheuna Amar Rabi Chana Amar Rabi Yochanan. Uma outra opinião aqui, aparentemente, Chatzi Yom ve Chatzi Laila. Não é um dia inteiro ou uma noite inteira, é meio-dia e meia-noite. Mas fala não tem discussão. Primeiro, o que foi dito primeiro é um dia ou uma noite, o que foi dito depois é meio-dia e meia-noite, não tem nenhuma discussão. Habet Kufat Nissan Vetishrei, Habet Kufat Tamuz Vetevet. Depende da época do ano. Na primavera e no outono, o dia e a noite tem 12 horas cada um. Então, nessa época, uma oná é o dia inteiro ou uma noite inteira. Na época do verão e do inverno, o dia não é igual à noite. No verão, o dia é maior do que a noite. No inverno, a noite é maior do que o dia. Então, na época do verão e do inverno, o sábio disse, meio-dia e meia-noite são 12 horas. Então, agora trouxe tudo isso, porque daqui se vê que uma oná são 12 horas. E antes, no caso, a mulher que se casou, a gente falou, a mulher é uma nara, 12 anos, já viu o sangue de Nidá, e se casou, disse, Betilha podem fazer a relação, uma oná. E Rabbi Shimon ben Gamliel disse que uma oná é a noite e meio-dia. E aqui a gente vê que uma oná não é a noite e meio-dia, seria só a noite inteira ou só o dia inteiro, 12 horas. Então tem duas explicações. A primeira explicação é que isso que foi dito, meio-dia e meia-noite. Então são 12 horas. Então pergunta que não faz sentido, porque a linguagem da Breta antes foi a noite e meio-dia, não meia-noite e meio-dia. Então, a minha conclui a primeira explicação. E Laila de Nissan, Vetishrei, e Hatzion, Vehatzilaila, de Tevet, Vetamuz. Então, conforme essa explicação que disse Rabbi Shimon ben Gamliel, na época da primavera e do outono, é a noite inteira, 12 horas. Na época do inverno e verão, é meio-dia e meia-noite, que também são 12 horas. Isso é uma explicação. Veio tem uma outra explicação, Sharektubá, Demag Vebatfei Adechatve. Outra explicação é que são dois casos diferentes. Uma oná, é verdade, são 12 horas. Então por que disse Rabbi Shimon ben Gamliel que é uma noite e meio-dia? Porque para o casal poder fazer a relação do casamento, eles têm que assinar a Ktubá. E isso demora, até que o noivo assine a Ktubá, chegue em acordo com a família da noiva, isso demora. Então, na primeira noite do casamento, normalmente o casal vai fazer a relação na metade da noite. Então, tem a metade da noite que eles podem fazer a relação com mulheres sangrando, e mais meio-dia para completar as 12 horas. Continua. Rav Shmuel da Medarveh. Falaram Rav Shmuel. Alachá boel beirat mitzvah ou poresh. Fala Rav Shmuel. Diferente do que a gente falou. O homem fez a relação com a mulher virgem, e ela está sangrando,
ele não pode fazer a relação mais. Tem que esperar que ela pare de sangrar, ela se purifique e aí ele pode fazer a relação. Então, Metir Rav Chizda, pergunta Rav Chizda, Maaseh venatan la Rebbe arba leilot mitoch yud bet chodesh. A gente viu essa breta antes. Rebbe permitiu que o casal faça a relação 4 noites, quando ele está sangrando também. E Rav e Shmuel falaram que só podem fazer a relação da mitzvah quando a mulher está sangrando. Amale Rava, Aduria Pircha Lamali. Otiv Matnitin. Pergunta Rava, por que você pergunta dessa braita para Rav e Shmuel? Pergunta da Mishnah. A Mishnah falou que eles podem fazer a relação mais do que uma vez. Então, o Savar Maserav. Rav Chizda sabia da Mishnah, mas ele quis trazer essa braita porque tem aqui um Maaseh. Ele fixou na prática a lei assim. Então, Rav e Shmuel falaram, eles se casaram, ele tem sangue da virgindade de saindo, Dam Betulim, não podem fazer mais a relação com mulher sangrando. E da Mishnah se vê que pode, do acontecimento de Rebbe se vê que pode, 4 noites. Então, como Rav e Shmuel Kasha, como é que se explica? E no diabo que Raboteiro. Se explica que Rav e Shmuel se apoiaram em outra opinião dos Raboteiros. Tentando falar, Brete Rabotenu Chazru Venimnu Boel Beilat Mitzvah ou Poresh. Os sábios fizeram uma votação e chegaram na conclusão, como o Rav e Shmuel falaram, que quando o homem faz a relação com a mulher virgem do casamento, ele tem a mitzvah de fazer a primeira relação e ele tem que parar enquanto a mulher está sangrando. Amarula, que Ravu bara beuchana veresh lekish betiroket lo avu mas kemina ela kedemasik tala mebeikarva. Fala quando Beuchana e Lekish estavam estudando a nossa Mishnah, eles não conseguiram fixar a lei como está escrito na Mishnah claramente. Eles não conseguiram tirar as leis práticas da Mishnah, assim como uma raposa não consegue tirar comida de um campo arado. O Messai Mebachi, Boer Belat Mitzvah ou Poresh. Então, Beuchana e Lekish estudaram a nossa Mishnah, mas eles não conseguiram fixar a lei na prática com a Mishnah. Fixaram a lei como Rav e Shmuel falaram. O homem faz a relação com a mulher virgem, ele está sangrando, ele não pode fazer mais a relação enquanto ele está sangrando. Amal de Rabi Abba de Ravashi falou assim: ela meata ba nefesh lo igmor biatom. Então, se é assim, se a pessoa é um Hassid, um grande justo, devoto, ele não deve terminar a primeira relação do casamento. Ele pode começar, quebrar os betulim e parar. Dessa forma, ele não vai estar fazendo a relação com a mulher sangrando. Amarei, foi levar para Rabi Abba aqui não. É melhor que ele termine a primeira relação. Porque se ele vai escutar que ele deve parar a relação no meio, pode ser que ele vai ter medo de fazer a relação outra vez com a mulher, que ela vai sangrar outra vez. Ele vai ter medo que está fazendo a relação com a mulher nidá. Então é melhor falar que esse sangue é sangue puro, é sangue da ferida dos betulim, para que ele possa terminar e não ter medo de fazer a relação outra vez. Continua dando uma palavra. וכולן שהיו שופות דם ובאות מתוך 4 לילות לאחר 4 לילות, מתוך הלילה לאחר הלילה. כולן צריכות לבדוק את עצמן. Fala Breita, como a gente viu antes. Os sábios falaram, às vezes o homem pode fazer a relação com a mulher sangrando 4 noites, às vezes 1 noite. Então esse período é considerado que a mulher está pura. E os sábios permitiram que ele faça a relação 4 noites. Como disse Betilé, no caso, a mulher é uma Nahará, que nunca viu sangue, e podem fazer a relação 4 noites. Ela está sangrando. Digamos que ela continuou sangrando depois das 4 noites também. Então fala a Breita, ela verifica o canal dela. E vê a cor do sangue. Se a cor do sangue é a mesma cor do que o sangue de antes, dos 4 dias, ela é considerada pura ainda. E podem continuar fazendo a relação. Ou quando os sábios permitem que ela faça a relação 1 noite. Ela está sangrando, continua sangrando depois dessa noite. Se é a mesma cor, fala bem, ela é considerada pura e podem continuar fazendo a relação. Kulan tzrichot livdok et atzman. Ubekulan Rabi Meir machmir, que deveria Bet Shammai. E fala Breita, Rabi Meir fixa a lei como Bet Shammai na Mishnah. Veshar eyot sheben Bet Shammai ובית הלל
Aleha Kalmane Damim. Mas existe uma diferença entre Bet Shammai e Rebbe Meir. Bet Shammai diz que quando a mulher já chegou na idade de ver sangue de Nidá e nunca viu sangue ainda, se casou e está sangrando, podem fazer a relação uma noite, assim disse Bet Shammai. Bet Hillel fala 4 noites, mas fala Bet Shammai uma noite. Conforme Bet Shammai, se ela continuar sangrando depois dessa noite, ela é considerada impura com certeza. Ou seja, que ela tem a mesma lei do que a mulher Nidá. Aí Rebbe Meir discute com Bet Shammai. Fala, Meir, é verdade, o casal pode fazer a relação na primeira noite, tranquilamente. Depois, se ela continuar sangrando depois da primeira noite, que a mulher verifique o canal. Se a cor do sangue é a mesma, então podem continuar fazendo a relação conforme Rebbe Meir. Shera Rebbe Meir Omer, porque Rebbe Meir costumava dizer: Maredamim meshunim enzemizeh. O sangue de Nidá é diferente do que o sangue dos Betulim. Keit dam Nidá adom, dam Betulim eno adom. O sangue de Nidá, sangue menstrual, é mais vermelho. O sangue da virgindade é mais escuro. Dam Nidá zeum, dam Betulim eno zeum. Sangue de Nidá gruda mais na pele. Sangue da ferida dos Betulim não gruda tanto. Dam Nidá bamina mekor, dam Betulim bamina tzadim. Sangue de Nidá vem do ventre. Sangue dos Betulim vem das laterais do canal, onde as cartilagens estavam. Então disse Rebbe Meir, é só verificar se dá para saber se é sangue de Nidá ou sangue dos Betulim. Amar Rabi Yitzchak bar Rabi Yossi, Amar Rabi Yochanan, Zudi ver Rebbe Meir. Falou o sábio, quem disse isso era Rebbe Meir, que dá para diferenciar na cor ou na textura. Mas os Chachamim discutem com Rebbe Meir e dizem que não podemos nos apoiar na cor ou nesses outros aspectos para fixar se isso é sangue de Nidá ou sangue de Betulim. Então fala Chachamim, tem essas noites que eles podem fazer a relação com a mulher sangrando, depois disso, se ela continuar sangrando, ela é considerada já uma Nidá. Isso eu falo que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto desse sangue de Betulim, entender melhor tudo isso com mais conceitos interessantes. Amém.